homens da religião e falando muitas verdades sobre eles, inclusive que eles invalidam a própria lei de Moisés, dizendo que se as pessoas derem dinheiro, poderão assim então fazer o que é condenado pela lei de Moisés, porque está pagando. Você vai ver isso aqui hoje e vai ler na Escritura ainda. Vamos continuar. Eu vou trazer para vocês algumas passagens para você não ler os versículos aqui dados, que eu nem vou citar versículo. Apenas os livros que estão escritos. E você leia tudo. Leia linearmente, porque é assim que ninguém te engana. É ler do jeito que Paulo, que os apóstolos escreveram. É ler do jeito que o Salvador falou, e não os pedacinhos. Porque quando eles linkam pedacinhos, eles estão, na verdade, conduzindo você por caminhos para que você tenha entendimento deles, e não entendimento de Paulo. E eles dizem, olha, irmão, você tem que ter unção do Espírito Santo, porque ler assim você está lendo sem unção. Quando eles disserem isso para você, meu amado, fala para eles o seguinte, olha, eu estou de acordo com a unção de Paulo. Foi assim que Paulo escreveu. Se ele era um homem ungido pelo Criador e ele escreveu assim, eu vou ler assim e vou acompanhar a unção de quem escreveu. E não de quem está tentando me ensinar, que são vocês, raça de víboras. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado, segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Salvador procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E ainda muito mais manifesto é isso, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois com efeito, o mandamento anterior à lei de Moisés é abrogado por causa da sua fraqueza, da sua inutilidade, pois a lei de Moisés coisa nenhuma aperfeiçoou. E desta sorte está introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos do Criador. E visto como não foi sem prestar juramento, porque, na verdade, aqueles da lei de Moisés, sem juramentos, foram feitos sacerdotes. Mas esse, o Salvador, com juramento daquele que disse, jurou o Criador e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto, o Salvador foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, os da lei de Moisés, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, o Salvador, permanece para sempre e tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam ao Criador, porquanto ele vive sempre para interceder por todos nós. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, tanto inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublimes que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes da lei de Moisés, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo de Israel. Porque isso fez ele, ou seja, o Salvador, uma vez por todos, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei de Moisés constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Veio depois da lei por quê? Porque a lei foi antes e ela acabou. Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como a carta do Salvador, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do nosso Criador vivo, não em tábuas de pedra, como aquelas de Moisés da lei, não em tábuas de pedra, mas em tábuas da carne e do coração. E é pelo nosso Redentor que temos tal confiança no Criador.
Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do nosso Criador, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, da lei de Moisés, mas do Espírito, da salvação da graça no Salvador. Porque a letra, a lei de Moisés, mata. A alma que pecar, essa morrerá. Mas o Espírito vivifica, ele dá vida e vida com abundância. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel mal podiam olhar no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual estava se acabando, como não será de maior glória o ministério do Espírito, a graça? Porque se o ministério da condenação, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça, ser justos, como ele é justo. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória inacessível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Se a lei de Moisés era gloriosa e as pessoas não podiam olhar para o rosto do próprio Moisés, muito mais glorioso é isso de hoje que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usemos de muita ousadia no falar, mas nós não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não vissem a glória do que desvanecia. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que no nosso Salvador ele é abolido. O velho pacto é abolido. A lei de Moisés acabou. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, quando pregam Moisés, quando falam de Moisés, quando defendem a lei de Moisés, o mesmo véu está posto sobre o coração deles, o entendimento deles, cegos com a mente cauterizada. Contudo, convertendo-se um deles ao nosso Salvador, é-lhe tirado o véu. Ora, o Criador é Espírito, e onde está o Espírito do nosso Criador, ali há liberdade. Porque o Salvador nos resgatou para a lei da liberdade. Estamos livres de ter que fazer algo para ir para o céu. Nós vamos pela graça, porque Ele já morreu por nós. Ida a culto, pagamento de promessa, campanhas e tudo mais é jugo pesado da lei de Moisés. Certa vez, 2 homens foram